Boa noite, amados e amadas do Senhor. Hoje eu quero estar dividindo com vocês, no nosso Maná da Noite, a história de Daniel na cova dos leões. Queridos, eu peço a cada um de vocês a total atenção de vocês para que vocês atentem para esta palavra, em que diz assim, a palavra de Deus: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, ele se distinguiu, né, entre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Então, Daniel, ele era um homem muito estimado, né? Ele dava muitos bons testemunhos. Então, e o rei pensava que estabelecê-lo sobre todo o reino. E o rei já estava pensando em estabelecer Daniel sobre todo o reino. Então, o que é que aconteceu? Os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhes disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto que faça firme e interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, esse Deus aqui é o Deus pagão com letra minúscula, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles mandou que o rei fizesse esse decreto, que não pudesse se prostrar diante de nenhum deus a não ser o Deus deles. E o que foi que aconteceu? Agora, pois, ó rei, sancione o interdito e assina a escritura para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então, por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Então, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. O que foi que Daniel fez? Daniel, como ele era um homem de oração, sempre orou ao Deus vivo. Daniel orou 3 vezes por dia e se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, o Deus dos céus, o Deus sobre todos os deuses, como ele costumava fazer, né? Ele orava 3 vezes ao dia de joelho e dava graças a Deus por tudo. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do Deus vivo, se apresentaram ao rei Dário, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste, o rei, o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então
responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, não do interdito por assinar que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz suas orações. Eles foram fazer queixa ao rei Dário que Daniel estava fazendo oração ao Deus vivo e não se prostrava diante do Deus deles, né? Então, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, porque o rei gostava de Daniel, e gostava, né? E determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhes disseram: Sabe, ó rei, que é lei do medo e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode mudar, porque eles viram que o rei estava temeroso, né? Que não queria fazer isso com Daniel. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. O rei ficou temeroso, né? Com pena de Daniel e falou para que Daniel orasse. Então foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel, porque não podia revogar o decreto, né? Com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito do decreto, né? E ali selou com seu anel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Oh, então o rei dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Então o rei, queridos, ele jejuou por Daniel, o rei Dário. Então, pela manhã, ao romper do dia, levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Isso Daniel, lá da cova, né, falando com o rei Dário. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Queridos, vamos crer no Deus verdadeiro, como Deus livrou Daniel da cova dos leões. Deus vai nos livrar de toda a malignidade, de todo o mal. Amém? Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres e ainda não tinha chegado nem o início da cova. Os leões tragaram aqueles homens que queriam fazer mal a Daniel. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de toda a língua que habitam em toda a terra, para a paz vos seja multiplicado. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Temem e tremam o Deus de Daniel. Queridos, vamos temer, vamos tremer na presença do Deus vivo, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel da cova dos leões. Querido, como o nosso Deus Todo-Poderoso livrou Daniel da cova dos leões, ele vai nos livrar, queridos, dessa Covid-19, dessa
praga que está assolando no mundo. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos proteja e nos livre deste mal. Que Ele nos livre e nos dê sabedoria e discernimento para sabermos lidar com toda essa situação. Mas para isso, queridos, eu e você precisamos orar, como Daniel orou 3 vezes ao dia, colocando seus joelhos ao chão e orou ao Deus vivo e poderoso e deu graças a Deus por tudo. Então vamos dar graças a Deus. Já vamos agradecer, Deus. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Graças te damos, porque grande é o livramento que o Senhor tem nos dado e que o Senhor continuará nos dando, Senhor. Ó Senhor, graças te damos, Senhor, porque sabemos que tu és fiel, Pai, como tu livraste Daniel da cova dos leões. Nos livra, meu Pai, de toda malignidade. Nos livra, meu Pai, do que tem acontecido ultimamente, meu Pai, no momento na qual nós estamos vivendo, Senhor, nessa epidemia que está acontecendo no mundo inteiro, Pai. Livra-nos a gente, Senhor, de todo o mal. Livra-nos a gente, Deus, de termos medo. Livra-nos a gente, Senhor, de perdermos o controle, Pai. Porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as situações, Pai. O Senhor, Pai, ouve as nossas orações. O Senhor, Pai, está no controle de tudo, o Senhor está vendo tudo, Pai. Por isso, Pai, nós entregamos nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Queremos ser, Pai, filhos temente a ti, Pai. Queremos ser, Pai, como Daniel, que orou aos céus e deu graças a Deus por tudo. Graças te damos, Senhor, por nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.